Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como eu não sei o horário que vocês vão estar vendo essa aula, vou cumprimentar a todos nos 3 períodos, ok? A professora continua com saudade de vocês, doido para que isso tudo acabe e a gente possa retornar para nossas aulas normais. Mas, né, enquanto isso não acontece, vamos continuar com nossas aulas online, certo? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da última aula, né? Falamos sobre números racionais, né? Estamos falando sobre números racionais, né? Na última aula a gente falou sobre isso, né? Então vamos lá, né? Agora vamos falar sobre a adição algébrica de números racionais, né? Disciplina matemática, professora Sheila, vamos lá? Então, né, só para a gente relembrar o que é o conjunto dos números racionais, né? O conjunto dos números racionais é um conjunto representado pela letra Q e que é composto pelos números inteiros e pelos números fracionários, né? Dentro dos fracionários também tem os decimais, certo? O conjunto dos números racionais pode ser obtido através da razão entre os dois números inteiros. A razão, quando a gente diz que é uma fração, tá? Quando a gente fala em razão, é uma fração. Tipo, 1/2, né? Quando a gente tem 1/2, a gente está querendo dizer que a gente tem 1 dividido para 2, né? Então, a gente tem uma razão ali no meio, certo? Então, a gente tem 1 em cima e 2 embaixo, ok? É só um exemplo assim, ok? Também falamos sobre reta numérica. E o que a gente lembra sobre reta numérica, né? A reta numérica e os números racionais, né? Vamos relembrar então, né? Relembra, né? Para representar uma reta é necessário indicar o sentido usando uma seta. Um ponto zero, que é um ponto de origem, né? Dessa reta, e uma unidade de comprimento. Então, a nossa reta pode ser de centímetros, de metro, né? Não tem problema, a gente que vai determinar ela. Mas, no geral, a nossa reta é medida de 1 em 1. 1 mais 1, né? 2 mais 1, 3 mais 1 e assim sucessivamente, ok? E dessa forma, tanto para os lados positivos quanto o nosso lado negativo, né? Quanto mais a gente se aproxima do zero da parte negativa, maior o nosso número. Quanto mais a gente se distancia, menor o nosso número. Uma forma da gente compreender, né, melhor isso é a gente conhecer a reta numérica, né? À direita do zero está representado os números positivos, né? A direita de nossa é os números positivos e à esquerda os números negativos, certo? Na nossa reta dos números racionais, entre os números com vírgulas e os números com frações. Tudo isso entra dentro da nossa reta numérica, ok? Vamos lá, isso daí a gente aprendeu na última aula, só estamos relembrando, né? E o que é fração e o que é número decimal? Vamos lembrar também. Fração é uma representação das partes iguais de um todo. Então, 1/2, como eu disse para vocês, né? 1/2 é igual, né? Uma laranja dividida para 2 pessoas, né? 1/2, né? Uma laranja dividida para 2 pessoas. Aquele tracinho no meio da fração, nada mais é do que uma divisão, só para a gente ficar sempre lembrada, tá? E na forma decimal é com vírgula, né? Decimal é um número racional não inteiro que é representado pela vírgula e contém casas decimais. Cada casa depois da vírgula é uma casa a mais, né? Então, ali, tipo 5,3, eu tenho uma única casa decimal, né? Que é o 3. Mas, se eu tivesse mais um outro número, seria 2 casas decimais e assim por diante, ok? Vamos então para o nosso conteúdo. Esse conteúdo está no livro de vocês, tá? No livro de vocês, na página 104, tá? Então vamos lá. Adição algébrica de um número racional. Agora vamos estudar a adição algébrica de 2 ou mais números racionais. Acompanhe a situação a seguir. Calcular o valor da adição menos 5 oitavos mais 3 décimos. Então, a gente tem que calcular, né? Determinamos o mínimo múltiplo comum dos denominadores.
temos MMC igual, né, de 10 e 8, que vai dar 40. Poxa, como que ele chegou nesse 40, né? Complicado, né? O mínimo múltiplo comum está dizendo é o menor divisor comum entre eles. Então, a gente vai começar pelo 2. O 8 e o 10 dá de dividir por 2? Dá, os dois são divisíveis por 2. Que vão dar quanto? Que vão dar 4 e 5. Ainda dá de dividir por 2, vocês não concordam? Dá sim. Que dá 2, né? Que dá que dá 2, né? E e o 5 não dá de dividir, mas ainda dá de dividir por 2, né? Que vai dar o 2 e 5, certo? Então, se eu for fazer a conta, depois só dá por 5, né? Se eu for fazer essa conta, vai ficar 3 vezes 2 elevado à terceira potência vezes 5. 2 na terceira potência vai me dar 8. 8 vezes 5, 40. Aonde eu cheguei no 40. Ai, mas que coisa mais difícil, né, professora? Depois a gente vai aprender mais detalhadamente isso. Agora, dividimos o mínimo múltiplo comum pelo denominador de cada fração e multiplicamos o resultado pelo respectivo numerador. Denominador é o que fica embaixo, numerador é o que fica em cima, certo? Da nossa fração. Como que a gente faz? Eu vou pegar aquele 40 que está aí embaixo, eu vou dividir pelo primeiro denominador. O primeiro denominador é 8. 40 dividido para 8 é 5, né? 5. Agora, 5, eu vou multiplicar o meu resultado pelo numerador. 5 vezes 5, que é o meu numerador, é 25. Então, eu vou ter menos 25, como tá ali. Agora, eu vou ter que fazer novamente a mesma coisa, tá? Tudo igual. 40 dividido para 10, que é o meu outro denominador, vai dar 4, certo? 4 vezes 3, que eu vou multiplicar pelo numerador, é 12, mais 12, tá ali, né? Agora eu tenho menos 25 mais 12 sobre 40. O meu número de baixo vai permanecer, tá, gente? É só o de cima, que é igual a menos 13 sobre 40. Como nós chegamos no menos 13? Eu devo R$ 25 e paguei 12. Eu ainda continuo devendo porque eu não paguei tudo que eu devia. Então, eu fiquei com menos 13 sobre 40, ok? Essa fração aí a gente não consegue simplificar, a gente não consegue fazer outra coisa, tá? Por que que a gente não consegue fazer outra coisa? Porque a gente não tem como resolver. Quando a gente fala em simplificação de fração, a gente está falando em dividir o denominador e o numerador pelo mesmo número. E neste caso a gente não consegue fazer isso, ok? Lá, né? Para mais um exemplo, né? Eduardo, amigo de Cláudio, está estudando em Oslo, capital da Noruega, onde eles conversaram pela internet. Ontem eles conversaram pela internet e ela soube que a temperatura mínima da cidade de Oslo é de menos 9,7 graus e a temperatura máxima é de menos 2,5 graus. Qual foi a variação de temperatura ontem em Oslo? Temperatura máxima, menos 9 e menos 9,7, quer dizer, menos 2,5 menos 9,7, né? Que é igual a menos 2,5, vamos fazer a regrinha de sinal lá, menos com menos vai dar mais 9,7, que a temperatura qual é a temperatura que oscilou. E qual é o período que a temperatura variou, qual foi a variação dessa temperatura. Então, é só o que está entre o 9,7 e o 2,5. Então, qual que tá? A nossa temperatura é 7,2 graus. Ela oscilou nesses graus. Esse 7,2 é negativo, tá, gente? Nesse caso, ele não tá negativo ali, porque a gente só tá falando em oscilação. Mas ele quer dizer que a temperatura nunca deixou de ser baixa, sempre foi baixa. Logo, a variação de temperatura foi de 7,2 graus. Agora, o exercício 3. Determinar o valor da expressão 1/3 menos, daí abrimos o parênteses, menos 2 meios mais 3 quartos, mais menos 1 mais 5 sobre 6. Aquele 1 ali, aquele menos 1, quando não aparece nada embaixo, aí a gente tem um umzinho ali também.
Ah, mas por quê? Como é que a professora chegou a essa dedução que a gente tem um umzinho ali também? Porque ali embaixo a gente tem, a gente precisa responder, né? É como se a gente é um menos um inteiro de um inteiro, entendesse? Então ele continua sendo inteiro. Então ali a gente eliminou os parênteses, deixou tudo certinho, tudo redondinho, e daí vamos calcular. Novamente vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre eles, e o nosso mínimo múltiplo comum retirado vai dar 12. Dividimos o mínimo múltiplo comum por cada denominador, né, cada fração, e multiplicamos pelo numerador correspondente. O nosso resultado está ali, 1 sobre 12, né? Passo a passo, conforme o exemplo ali. O nosso exemplo 4 é a mesma coisa, tá? O que a gente diz que é a mesma coisa? É que ali a gente tem uma expressão numérica com vários decimais com vírgulas, né? Como que a gente resolve? Resolve de dentro para fora. Primeiro elimina os parênteses, depois os colchetes e por último as chaves, como está o nosso exemplo ali, tá? É mais fácil vocês fazendo do que a professora tentando explicar só por uma folha, ok? Mas, de qualquer forma, o objetivo é esse. Elimina-se os parênteses, depois os colchetes e, por último, a chave, ok? O número racional na forma decimal é mais 3,8, né? Regrinha de sinal precisa ser feita, tá, gente? Não pode esquecer nunca. E é claro, para a gente saber se vocês estão sabendo, se vocês conseguem resolver, a professora deu só esses 4 exemplos aí, tá? É só esses 4 que a professora quer que vocês façam, certo? O primeiro, efetue as audições algébricas, né? Uma coisa bem legal para vocês saberem que a gente pode resolver. Quando a gente trabalha só com duas frações, só quando é duas frações, eu posso multiplicar os denominadores. E o resultado deles, então, eu vou fazer aquela operaçãozinha. Mas é só quando é duas. Tipo ali, ó, menos 5 oitavos mais 5 meios, eu posso multiplicar os meus denominadores. 8 vezes 6 vai dar 48, né? Então, daí eu pego meu 48, divido por 8 e o resultado multiplico pelo de cima. Depois eu pego meu 48, divido por 6 e o resultado multiplico por de cima. E assim sucessivamente. Mas só quando é duas frações, tá? Mais de duas não dá de resolver dessa forma, ok? Qual é qual é o aumento de temperatura quando ela passa de, né? Ali tá, ó, 16 graus,6 graus Celsius, né? 16,6 graus Celsius para 25,9 graus Celsius. Então, ela passou de 16 para 25. Qual é o aumento nesse período, né? Quantos graus a mais ela aumentou? Menos 2,5 graus para 3,5. Então, eu saí de menos 2 e eu fui para 3,5. Então, eu tenho que saber que eu tenho do menos 2 até o zero e do zero até o 3,5. Tá? Então, vocês têm que fazer lembrar disso. Mesma coisa no menos 7,9 graus até o 1,3. Mesma coisa, tá, gente? Sai de um e vai até o outro. São dados os números x e y, né? Tais que x é menos 0,25 e y menos 0,35. Calcule os valores de x mais y. Então, eu vou trocar, substituir aonde é x, eu vou botar o menos 0,85 e onde é y, menos 0,35 e resolver. Agora, x menos y, né? A mesma coisa. E vou resolver também 1 menos x, y. Então, eu tenho os 3 para resolver. E no quarto exercício, né, no quadro, temos 3 números racionais e a letra A. Sabendo que a letra A representa um número igual à soma, então é a soma, tá? De todos os, né, dos 3 outros números, determine o valor. Então, eu vou somar os outros 3 números, tá? Se eu tenho negativo, eu vou ter que fazer a regrinha do negativo. Mas eu vou somar os 3 outros números, ok? O resultado vai ser o nosso número, a nossa letra A. O valor do número letra A, ok? Correção, então, das atividades da aula anterior, né? Aqui está todas as correções do conteúdo referente à aula anterior.
A seguir, então, está a correção das atividades da aula anterior, né? Aquela primeira aqui está todas ali, tá, gente? Tudo ali certinho para vocês. É só vocês pegarem e corrigirem, confiram no caderno de vocês. A nossa letra, a número 2, que eu pedi para vocês não fazerem, mas caso vocês tiverem dúvida, o que vocês tinham que fazer era simplificar. Como que a gente simplifica? Divide o de cima e o de baixo pelo mesmo denominador. É só isso que a gente tem que fazer, tá? É a forma mais fácil da gente simplificar, certo? A número 3 está ali também, a número 4, a número 5 e a número 6 e a número 7. Mas, se vocês quiserem, tudo isso está no livro de vocês, né? Como vocês já estão cansados de saber, na página 301, porque vocês sabem que vocês têm as respostas lá atrás, tá? Aquela resposta lá em cima é da questão 6, tá, gente? Essa resposta lá em cima do número 2 é a questão 6 que vocês me perguntaram. Ali está a nossa reta numérica, tudo certinho, passo a passo, ok? Aqui, ó, para vocês verem passo a passo, como está no livro da professora, estão todas as respostas para vocês. Está deitado de ladinho, mas vira o celular que vocês vão conseguir ver, ok? Certo, galerinha? Dúvidas, a professora continua à disposição, entrem em contato com a professora, mandem foto da atividade feita no caderno, né, ao término, para a professora dar presença e vocês garantirem, né, o que vocês estão estudando. Bom estudo a todos e um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.